Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos continuar essa sequência das aulas que vocês viram aí nas últimas semanas sobre geometria espacial. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre prismas. Vamos conhecer os prismas e suas propriedades. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, como eu disse, essa aula sobre prismas é uma continuação das aulas de geometria espacial que vocês estudaram aí nas últimas semanas. Se você perdeu alguma dessas aulas sobre geometria espacial, eu vou deixar o link e o material para essas aulas aqui na descrição do vídeo e aí você pode acompanhar. Para a gente falar então sobre prismas, é importante que a gente entenda como é um prisma, qual é a forma que um prisma tem. A princípio, a gente tem aqui dois modelos de prisma, mas esses modelos não são os modelos de prisma que a gente vai estudar nessa aula. Essas figuras que a gente consegue observar aqui, essa caixa de papelão, esse tijolo e esse livro fechado, seriam exemplos de figuras que a gente pode chamar de prisma. O que é que essas figuras têm de especial? Elas são o que eu chamo de figuras uniformes. O que seria uma figura uniforme, vamos dizer assim? Uma figura uniforme é uma figura que, da maneira como ela é no topo, ela vai até a base. Ou da maneira que ela é na base, ela vai até o topo. Então, se eu observo esse tijolo, essa caixa de papelão e esse livro, você percebe que o mesmo formato que você tem na base é o formato que você vai ter durante todo o corpo do objeto, tá certo? Então, ao longo de todo o corpo do objeto, você tem sempre o mesmo formato. Então, isso daí é o que caracteriza um prisma. Aqui eu tenho outra figura que tem a característica de um prisma. Veja que esse roupeiro, se eu olho para todo o formato dele, desde a base até o topo, ele vai ter essa uniformidade, ou seja, ele mantém a largura, ele mantém o formato. Então, esse tipo de figura é o que a gente chama de prisma. Se eu olho também para cada compartimento dele aqui, você vai notar essa uniformidade também. Então, cada compartimento aqui também é um prisma, ou seja, eu tenho um prisma maior e dentro desse prisma eu tenho vários compartimentos. Todos esses compartimentos são no formato de prisma. Matematicamente falando, aqui a gente teria os exemplos mais próximos daquilo que a gente chama de prisma. Então, essa figura é um prisma, essa outra figura é um prisma, aqui eu tenho outro prisma. Vejam que eles têm essa característica, ou seja, do mesmo jeito que eu observo a figura na base, aqui no chão, ela vai até o topo. Isso vale para todas essas figuras. Esse polígono que você vê aqui em cima é o que a gente chama de base. E esse polígono aqui embaixo a gente também chama de base. Num prisma, essas duas bases elas são paralelas e congruentes. É o fato de ser paralelo e principalmente o fato de ser congruente que faz com que a figura ela se mantenha uniforme. Se essas figuras elas fossem só paralelas, mas elas não fossem iguais, eu não teria exatamente um prisma, eu teria uma figura que a gente chama de tronco. Mais adiante a gente vai estudar essa figura e chamar de tronco de pirâmide. Se esses polígonos na base e na outra base forem diferentes. Uma outra coisa que eu tenho aqui, além das bases, tá? Aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho a outra base, aqui eu tenho uma base e aqui eu também tenho outra base. Além dessas bases, eu tenho as arestas laterais. Então, essa linha que você vê aqui vertical, essa outra linha que você vê vertical, cada linha vertical dessa a gente chama de aresta lateral. Então, esse prisma ou esses prismas têm arestas laterais. Na base, essas arestas aqui são chamadas de arestas da base, tá? Então, cada uma das arestas que compõem a base é uma aresta da base. Então, dependendo do número de lados que tem a base, ela vai ter várias arestas. Por exemplo, essa base que é quadrada tem 4 arestas. Essa base triangular tem 3 arestas na base. E assim por diante, eu acho que você consegue entender o que significa a aresta lateral e a aresta da base. As arestas laterais, elas também são congruentes
e são também paralelas. É importante que a gente entenda isso. Então, essas arestas que eu estou mostrando aqui, arestas laterais, elas são paralelas e congruentes. Além dessas arestas, além da base, a gente tem aqui as faces laterais. Então, esse polígono que eu estou marcando aqui, ó, com os pontinhos vermelhos, esse polígono que você vê aqui na frente é um retângulo, né? Esse polígono é o que a gente chama de face lateral. Se observa esse outro polígono aqui, ó, vou dar nome para os vértices A, B, C aqui embaixo e D ali em cima, tá? Esse polígono aqui no fundo pelo lado direito. Então, esse polígono ABCD também é um retângulo. Então, isso daqui também é uma face lateral. Nos prismas, de uma maneira geral, as faces laterais elas são retangulares, pelo menos quando eles forem retos assim. Então, nesse prisma aqui que você vê mais à esquerda, cada face lateral é um retângulo. Nesse outro prisma aqui no meio, cada face lateral é um retângulo. Quando o prisma ele é inclinado, como esse aqui, as faces laterais elas são paralelogramos. Então a gente diz que de uma forma geral as faces laterais elas são paralelogramos, porque um retângulo também é um paralelogramo. Mas é importante que você entenda que quando o prisma ele é reto, como esses dois modelos que você vê aqui mais à esquerda, então você tem faces laterais no formato de retângulo. Se eu planificasse o prisma, ou seja, se eu abrisse um prisma para mostrar como é o formato dele aberto, então um prisma aberto teria esse formato. Aqui eu tenho a base de cima e aqui eu tenho outra base, que é a base de baixo. Além dessas duas bases, aqui no meio eu tenho as faces laterais, tá certo? Então aqui, ó, teria cada face lateral, cada retângulo desse que você vê aqui, todos eles, tá? Todos esses 6 retângulos que eu tenho aqui, eles compõem a face lateral ou as faces laterais do prisma. Essas faces laterais, mais adiante a gente vai ver que elas formam uma coisa que a gente chama de superfície lateral ou de área lateral. Então aqui eu teria um modelo, né, esse modelo de prisma planificado. É muito importante que você observe o seguinte, ó, como a base ela tem 6 lados, então eu vou ter 6 retângulos circundando essa base, tá bom? Então, os retângulos que vão compor aqui a formação da base, os retângulos que vão se encaixar, por exemplo, esse lado aqui, ó, se encaixa aqui, né? Esse outro lado vai se encaixar ali, né? Então, cada pedacinho desse vai ter um canto lá, onde ele se encaixa. Então, cada retângulo é formado pelos lados que compõem ali a base, ou seja, pelas arestas da base. Se eu olho para essa figura, ela tem uma altura, né? Essa figura que eu falo é esse retângulo inteiro aqui no meio, ou seja, toda essa superfície lateral ela tem uma altura e ela tem uma base. Então a área desse retângulo é o que a gente vai chamar de superfície lateral. Eu já falei disso, mas um prisma ele tem dois formatos. Ele pode ser um prisma reto, como esses aqui. Nesse tipo de prisma eu já disse para vocês, as faces laterais elas são retangulares. Ou eu posso ter um prisma inclinado, assim, oblíquo. Nesse caso as faces laterais elas são paralelogramos, tá bom? Mesmo que ele seja reto ou mesmo que ele seja inclinado, uma coisa não vai mudar aqui. As bases, elas continuam sendo paralelas. Então, se eu olho para essa base aqui mais rosa em cima e para essa base mais verde aqui embaixo, essas bases elas continuam sendo paralelas e congruentes. E isso vale para todos os prismas que eu observo aqui nessas figuras. Para a gente classificar um prisma, é muito importante a gente entender isso, porque quando eu pego uma questão, um problema, ele vem com o prisma, às vezes desenhado, e às vezes vem só com o prisma descrito, né, em palavras. Então, quando eu digo um prisma quadrangular, eu estou falando de um prisma que tem uma base quadrangular, ou seja, uma base quadrada. Então, o nome do prisma depende da base que esse prisma tenha. Então, se esse prisma tem uma base quadrada, ele vai ser um prisma quadrangular. Se ele tiver uma base retangular, ele vai ser um prisma retangular, tá? Se tiver uma base triangular, ele vai ser um prisma triangular. Então, o nome do prisma depende do nome
do polígono que está na sua base. Lembra que isso daqui vai ser sempre um polígono na base. Então, se esse polígono, por exemplo, é um octógono, eu vou dizer que esse é um prisma octagonal. É assim que funciona. Então, um prisma onde a base é um hexágono é um prisma hexagonal, um prisma onde a base é um trapézio é um prisma trapezoidal e assim por diante, tá, gente? Os prismas, eles são regulares quando na base deles, de novo, ó, depende da base. Vocês vão ver que a maior complicação para a gente entender prisma ou para a gente fazer contas que envolvem prisma, que nem precisa ser uma complicação, mas a maior complicação realmente está na base. Se você entende a base, como ela funciona, todo o resto é muito simples. Então, se a base desse prisma ela é um quadrado, por exemplo, então isso daqui é um quadrado. Se essa base é um quadrado, eu digo que esse prisma é um prisma regular. Por quê? Porque o quadrado é uma figura regular, ou seja, uma figura que tem todos os lados aqui, todas as arestas, com a mesma medida. Então, se eu tiver na base um triângulo equilátero, aquele triângulo que tem os três lados com a mesma medida, eu digo que esse prisma é um prisma regular. E aí pode ser para qualquer figura que eu tenha na base. Então, se eu tiver na base um pentágono e esse pentágono for um pentágono com os 5 lados todos do mesmo tamanho, eu digo que esse prisma é um prisma regular. Então, aí eu vou dizer, por exemplo, ó, que nesse primeiro prisma aqui, prisma 1, eu teria um prisma quadrangular, tá certo? Regular. Então, aqui eu tenho um prisma quadrangular, a base é quadrada e ele é regular. Aqui eu teria um prisma triangular regular. Veja que eu dizer que é triangular e eu dizer que é regular, as duas coisas dependem da base. Então, quando eu digo que é triangular, eu estou dizendo que a base é um triângulo. Quando eu digo que é regular, eu estou dizendo que esse triângulo é um triângulo regular, ou seja, um triângulo equilátero. É assim que vai funcionar. E aí vale para todas as outras figuras, quer dizer, se eu tiver um prisma de base hexagonal, eu posso dizer que esse prisma é um prisma hexagonal regular, se aquele hexágono for um hexágono onde todos os lados e todos os ângulos lá na base têm as mesmas medidas. Assim que funciona. Vamos falar então de área e de volume, tá? Importante demais você entender isso, porque é aqui que a gente faz conta, é aqui que a matemática ela chega de verdade quando a gente precisa entender tudo aquilo que a gente viu lá atrás. Então, primeira coisa que é muito simples aqui, a gente vai calcular o tempo todo, é a área da base. O que é a área da base, gente? A área da base nada mais é do que a área do polígono que está lá na base do teu prisma. Então, se você tem um prisma, volta na figura anterior. Se você tem um prisma e esse prisma tem uma base triangular, então a área da base é a área desse triângulo. Se você tem um prisma e esse prisma tem uma base quadrada, a área da base é a área desse quadrado. E assim por diante, quer dizer, se você pega um prisma e nesse prisma a base é um trapézio, então a área da base é a área desse trapézio. Bem tranquilo de você entender isso. Então a área da base é a área daquele polígono que tiver lá na base. A área lateral, ela é a soma das áreas de todas as faces laterais. Eu vou mostrar isso na figura seguinte. Vejam só. Eu tenho aqui um prisma triangular. Então, se eu observo esse prisma, a área lateral é a área desses três retângulos que formam as faces laterais. Tá certo? Então, como está escrito aqui, ó. A área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. Então, nesse prisma eu tenho três faces laterais. Então, a área lateral é a soma dessas três áreas. Essa área lateral é bem fácil de calcular. Você vai calcular a área lateral sempre assim, ó. A área lateral é o perímetro da base vezes a altura. Deixa eu mostrar isso nesse prisma aqui para você entender. Veja só. Nessa base aqui, ó, o perímetro é A mais A e mais A. Então, o perímetro da base é 3A, né? Agora, note que o perímetro da base, esses 3A, é também o comprimento da base desse retângulo, porque a base desse retângulo mede 3A. Esse retângulo que eu estou falando é esses três retângulos juntos, porque esses três retângulos juntos formam um retângulo.
Então, se eu fosse calcular a área desse retângulo inteiro, gente, a área dele inteiro seria 3A vezes H. Ou seja, seria o perímetro da base, que é 3A, vezes a altura. Bem simples aí de você entender. A área total é a soma da área lateral com a área das duas bases, porque o prisma ele tem duas bases. Então, quando eu penso na área total, ela vai ser a soma das duas áreas. A gente não vai ter uma fórmula pronta para a área total, só em casos especiais, tá bom? Então, se eu olho para um prisma como esse, ó, nesse prisma, a área da base, lembra lá comigo, a área da base é a área desse triângulo equilátero que eu tenho aqui. Como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Eu faço a aresta ao quadrado, multiplico por raiz de 3 e divido por 4. Essa é a forma para a gente calcular a área de um triângulo equilátero. Então, eu tenho aqui a área da base. Se eu fosse calcular aqui a área total, pensa comigo, que é a área total. A área total seria essa área lateral mais duas vezes aquele valor ali. Então, eu preciso ter a área lateral e preciso ter a área da base. Esse é o melhor caminho para você entender. Não vai tentar montar uma fórmula, tá bom? Existem fórmulas para cubo e para paralelepípedo. Eu vou mostrar isso na videoaula que eu vou fazer logo depois dessa. Então, a área total você calcula assim, a área lateral mais duas vezes a área da base. Na figura seguinte, que eu vou falar de um paralelepípedo, eu vou mostrar que dá para fazer isso usando uma formulazinha. Na maioria das figuras que são prismas, não vai dar, tá? E por fim, a gente tem o volume. O que é o volume? O volume é a quantidade de material necessário para preencher todo o espaço interno do prisma. Vejam só, quando eu digo a quantidade de material necessário, é importante que você entenda que material é esse. Eu não vou preencher um prisma se eu colocar pedra dentro dele. Para eu preencher um prisma, eu tenho que ocupar todo aquele espaço. Então é necessário que eu use um material que consiga ocupar o espaço sem deixar nenhuma brecha. Água, por exemplo, ou areia, ou gelatina. Outras substâncias que a gente tem aí que conseguiriam preencher todo aquele espaço. Então, a medida daquela quantidade, seja em litros, seja em centímetros cúbicos, seja em mililitros, aquela medida é que me dá o volume do prisma. De uma forma geral, matematicamente falando, se você quer calcular o volume, basta que você faça a área da base do prisma vezes a altura. Fazendo isso, você tem a quantidade de material que você usaria para encher todo aquele espaço. Isso daí é o volume. De uma forma geral, é bem simples calcular o volume. Bom, deixa eu mostrar então essa figura para vocês. E aqui nessa figura eu vou mostrar que é possível a gente calcular de forma simples as áreas e também o volume, que eu vou mostrar logo na sequência. Então, veja só, se eu olho para essa figura, aqui eu tenho uma base, tá? Veja que a base é um retângulo que mede A e B, né? Nos lados, nas dimensões. Então, a área dessa base, por exemplo, seria a área do retângulo, que é A vezes B. Bem tranquilo isso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as duas bases destacadas, né? Você percebe que a figura está aberta. Então, aqui, ó, eu teria a área AB e aqui eu também teria a área AB, né? Então, a área das duas bases, já pensando na área das duas bases, ela seria 2 vezes AB. Tranquilo? Então, assim eu teria a área das duas bases. Se eu penso na área lateral, aí acompanha aqui comigo, ó. Esse retângulo tem área BC. Esse retângulo tem área A vezes C, porque ele tem base A, mas a altura dele, ó, você percebe ali. Como o prisma é uniforme, todos os lados aqui, né, todas as arestas laterais, elas têm a mesma medida. A gente falou disso antes. Então, a área desse prisma a área desse retângulo é AC, a área desse retângulo aqui é BC, ele é igual àquele, né? Ele é o oposto, por exemplo, esse daqui é o que está na esquerda, esse, e o outro é o que está na direita ali, né?
e esse outro tem AC na área. Então, se eu penso na área desse retângulo, veja só, a área lateral aqui, ela vai ser 2AC mais 2BC. Ou se você preferir, vejam só, vai dar no mesmo. 2A mais 2B é a base desse retângulo. Porque 2A mais 2B é justamente o perímetro dessa base, tá, gente? Olha a base do retângulo. Ela tem um lado A aqui, um lado B ali, um lado... olha a base do retângulo, ela tem um lado A aqui. Olha a base desse prisma. Ela é um retângulo que tem um lado A aqui, um lado A ali, um lado B aqui. Note, ó, aqui é B, então aqui em cima, como é retangular, aqui também é B. E um lado B aqui. Então, a base desse retângulo, ela vai... a base desse prisma, ela vai ter um perímetro da base aqui, 2A mais 2B. É assim? Então, se eu pego esse perímetro, 2A mais 2B, e eu multiplico pela altura, que é C, eu vou ter isso daqui, ó. Colocando aqui o C em evidência, né? Porque o C é comum, tá vendo? O C está aqui no segundo e no primeiro. Então, eu poderia dizer o seguinte, que eu tenho 2A mais 2B vezes C. Ou seja, é aquela fórmula que eu mostrei para vocês antes. É o perímetro base, que é 2A mais 2B, vezes a altura, que a altura aqui é C. Então, assim que eu calculo a área lateral dessa figura. Agora, note que se eu quisesse calcular a área total, nesse caso eu tenho um jeito fácil. Que jeito é esse? É juntar tudo. Veja só, as duas áreas da base dá 2AB. Então, eu tenho 2AB mais 2AC e mais 2BC. O que é esse 2AC mais 2BC? É a área lateral, né? Então, 2AC mais 2BC é a área lateral. Então, eu teria essa fórmula para a área total. Ou ainda mais bonitinha, né? Como a gente encontra nos livros. 2 vezes, né? Colocando o 2 aqui separado, AB mais AC mais BC. Então, assim eu teria a área total do prisma. Eu não aconselho que vocês fiquem decorando essas fórmulas, porque eu prefiro que vocês pensem aí como que chega nos resultados. Então, como que eu calculo a área da base? É um retângulo, é bem fácil, gente. Como que eu calculo a área lateral? É o perímetro da base vezes a altura, é bem fácil. Então, assim, duas fórmulas para você lembrar somente. Lembra como calcula a área lateral, que é o perímetro da base vezes a altura. Eu mostrei isso aqui, né? Então, a área lateral, ó, é o perímetro da base vezes a altura. Lembra dessa fórmula? E como que eu calculo o volume? Eu mostrei isso aqui. O volume é a área da base vezes a altura. Somente. Então, lembra que você já vai ter preocupação com a área da base. Então, não fica tentando decorar um monte de fórmula. Lembra da fórmula da base, porque você vai precisar, para cada polígono, lembrar qual é a área da base. E lembra aí da fórmula da área lateral e do volume. O resto é detalhe, é só você entender como a figura é formada e aí você compõe as partes e chega na área lateral, na área total, no volume, nessas coisas todas aí em partes. Quer dizer, se você precisa chegar na área total, não tem porquê você estar usando uma fórmula pronta, vai por partes. Essa é a ideia. Por fim, né, se a gente observa, por exemplo, aqui essa figura, lembra que eu preciso saber a área da base, né? Então, a área da base, a gente já viu aqui, é o quê? É A ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4. Então, aqui eu tenho a área da base. Bom, o volume, a gente viu antes, é o quê? É a área da base vezes a altura. Então, eu preciso pegar esse valor aqui, ó, que eu encontrei antes, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e multiplicar isso pela altura. Pronto, eu tenho a fórmula para o volume de um prisma como esse. Mas não fica decorando fórmula, lembra disso daqui, tá bom? Não fica decorando fórmula difícil assim, lembra do essencial, que é isso. Mesma coisa aqui, veja só, a área da base aqui, ó, é A vezes B, né?
Então, calculei a área da base, o volume disso é a área da base vezes a altura. Então, o volume aqui, por exemplo, é A vezes B, que é a área da base, vezes C, que é a altura, tá bom? Essa é uma das poucas fórmulas de volume que vale a pena, de repente, você lembrar como ela é, porque ela é simples demais, tá? E basicamente é você entender que precisa multiplicar as três medidas. Então, multipliquei A, B, C, eu tenho o volume. É importante que esses três valores aqui, gente, eles estejam na mesma unidade de medida. Então, se o A, o B e o C tiver em centímetros, eu posso multiplicar. Se tiver em decímetro, eu posso multiplicar. Se tiver em metro, eu posso multiplicar. Agora, se tem um em centímetros, outro em metro, outro em decímetro, aí você não multiplica, tá? Transforma, deixa todo mundo na mesma unidade e aí você faz a multiplicação para encontrar o volume. O volume é uma unidade cúbica, ou seja, pode ser centímetro cúbico, pode ser metro cúbico, pode ser decímetro cúbico e assim por diante. A gente vai ver nos exercícios que um decímetro cúbico é o valor de 1 litro, tá? Então, 1 decímetro cúbico vale 1 litro. 1 centímetro cúbico a gente vai ver que ele vale 1 mililitro. É legal lembrar disso. E 1 metro cúbico nós também vamos ver nos exercícios, é o equivalente a 1000 litros. Então, essas medidas elas são importantes você saber. Então, metro cúbico, cada metro cúbico vale 1000 litros. Decímetro cúbico, cada decímetro cúbico vale 1 litro. E o centímetro cúbico, cada centímetro cúbico vale 1 mililitro. Eu acredito que você sabe que 1 litro tem o valor de 1000 mililitros, né? Então, se você lembra disso daqui e conhece essas conversões aqui, de metro cúbico, de centímetro cúbico e de decímetro cúbico, você não vai se enrolar com as transformações de unidades de medidas aí para volume e capacidade em momento nenhum, tá, gente? Bom, essa é a parte teórica desse conteúdo. Na sequência, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios envolvendo essa teoria e esse estudo de prisma que a gente está vendo aqui, ok? A gente se encontra então para fazer os exercícios. Por hora é isso. Valeu, um abraço.